Para ser um pai de santo, você precisa passar por todas as etapas. Ah, mas tem a história, o médio já nasce pronto. Todo médio que nasce pronto passa por uma iniciação e tem que ser um médio iniciante. Para ser um médio iniciante, ele precisa passar por todas as etapas desse médio para poder ser um bom pai de santo, pois todos precisam passar pelo aprendizado dentro de um terreiro, ter convivência de terreiro, ser ético. E quando eu falo ético, eu falo em todos os sentidos. Ser ético com os seus filhos de santo, ser ético com os outros pais de santo à sua volta e ser ético com a sua raiz. Ser ético com os filhos de santo de outras casas. E tem muita gente que fala, o médio já é pronto, pode trabalhar, já pode ser pai de santo. Eu discordo veementemente desta afirmação. Por mais pronto que o médio seja, ele precisa ter uma experiência para poder trilhar o caminho sacerdotal, senão fatalmente ele vai errar. E vou além, faço uma comparação com vocês. Nós sabemos que existem pessoas que têm talento natural. Um talento natural de poder tocar um violão, de tocar uma bateria, de poder de ser médico, de ser advogado, ter uma oratória bonita, consegue desenvolver textos. No entanto, todos esses passaram por um aprendizado. Até mesmo aquele que toca de ouvido o violão, ele consegue tocar, mas não consegue ensinar. Não consegue, porque ele não teve o aprendizado de uma escola, não sabe ler partituras, não sabe ler. Ele fala, não, eu consigo tocar, mas não sei, eu tiro aqui o som, mas eu não sei ensinar. E isso eu sei porque eu já conversei com diversas pessoas que são assim. A pessoa que tem o talento natural para ser um médico, porque precisa ter vontade, ter o talento, ter um preparo psicológico para ser um médico, pelas diversas nuances que a profissão exige, ele também tem que passar por um aprendizado. Ele tem que estudar 6 anos aí. E todos esses que passam por um aprendizado, eu vos falo, eles têm mais sabedoria de lidar com as situações. Não são imunes a erros. Não são, mas passam melhor por diversas situações. E mesmo aqueles que estudam, de repente, por anos, como eu disse, não é imune a erros, pode cometer erros. Erros graves. Erros graves por interpretação. Assim também é a vida sacerdotal. O pai de santo tem que ter a mente toda voltada para o aprendizado. Ele tem que ter a mente constante voltada para o ensinamento e para as mensagens dos guias espirituais. Aquele médico que disse, eu já sou pronto, já nasci pai de santo, e nunca teve uma vivência de terreiro, jamais conseguirá ser um pai de santo com a experiência vivida de terreiro. E vou falar isso para vocês de uma forma lógica. Entendam, Zélio de Moraes nunca foi filho de santo. Todos vão me dizer aqui agora. Eu concordo, nunca foi. Mas ele foi um marco inicial e teve um guia e um grau de mediunidade que o sustentava. Ah, mas pai Paulo, então esses médios de hoje, você está dizendo que não tem o grau de mediunidade que o sustenta? A mediunidade de antigamente mudou para a mediunidade de hoje. Mudou muito. Por mais que ele possa ter uma mediunidade que o sustente, ele tem que ter a mente voltada para o aprendizado. Tem que ter constante. E eu considero todos os pais de santo que chegam na minha casa, aqui, eu queria tomar uma obrigação com o senhor, me desculpa, você vai ser médio iniciante. Vai ser médio iniciante para poder trilhar o mesmo caminho que todos trilham. O mesmo caminho que todos estão trilhando. Para poder falar todos a mesma língua. Assim eu faço com aqueles que querem chegar até mim. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que são carregadas de vaidade, carregadas de egocentrismo, e não procuram com alguém que possa dar uma orientação de pai de santo. Eles apenas querem ser pais de santo. Esquecem-se
que precisa ser médio iniciante. Mas o que é médio iniciante, Pai Paulo? Médio iniciante é trilhar o caminho. É você entender, fazer parte do desenvolvimento mediúnico da casa. É você ser Cambone, entender as nuances do Cambone, entender as dificuldades de um médio que está iniciando a caminhada. Porque somente quem passou por uma situação é que sabe como aquele está passando. Eu sempre falo isso. Você consegue imaginar a minha dor, mas não consegue sentir a minha dor porque você não passou pela minha dor. Então, entendo, todo médio iniciante passa por dores de dúvidas de será que estou, será que não estou incorporado? Eu tenho mesmo mediunidade? Nossa, passam por essas dores. Se não teve essa experiência, ele não vai conseguir compreender essa situação. Ele não vai conseguir entender essa situação. Então, aqui, eu vos falo, ser um médio iniciante é você ter, primeiro, humildade, para poder aprender com quem sabe mais. É você, segundo, ter compreensão, para entender as diversas diferenças que tem ali, porque uns podem avançar rapidamente na mediunidade ou não. Outros podem demorar até meses ou até mesmo anos. Até mesmo anos pode demorar. Humildade, compreensão e dedicação. O médio iniciante precisa ter esses 3 tópicos. Ter humildade, ajoelhar para entender, para aprender. Compreensão, que uns vão além, outros vão esperar mais. E dedicação. Se dedicar para poder se conectar com os seus guias, para poder se conectar com os seus guias com total confiança. E esse é o meu lema aqui. O médio iniciante tem que procurar entender o seu tipo de mediunidade. Tem que procurar entender as faculdades mediúnicas que estão com ele. E tem médio iniciante que até pergunta assim, mas eu não sei se sou médium. Será que posso fazer parte do terreiro? Ele está ali, esperando uma oportunidade. E sim, ele pode fazer parte do terreiro, mas ele só precisa passar pelo aprendizado. Ele precisa entrar no terreiro, galgar, e falo aqui veementemente, a Umbanda perde muitos pais de santo bons, ou muitos médiums bons, que podem vir a ser um pai de santo, melhor assim. Perde muitos médiuns bons, que podem vir a ser bons pais e mães de santo. Porque eles são negados o conhecimento, eles são negados a oportunidade de ter conhecimento. Ou de uma explicação simples sobre mediunidade. E diga-se de passagem, tem os aproveitadores da Umbanda que fazem diversos pais e mães de santos sem ter condições de serem pais e mães de santo. E aí, coitada das pessoas que caem nas mãos desses 171. Pai Paulo, eu preciso ter um tipo de mediunidade específica para trabalhar como médium e futuramente ser um pai de santo? A máxima da Umbanda é você ser um médium incorporante, para poder incorporar os guias e os guias trazerem as mensagens espirituais. Mas eu acredito que todo pai de santo tem mais de uma mediunidade. Ele tem que ter principalmente uma mediunidade que eu chamo de vocacional. Não é vocação para exercer, não é isso. É vocacional. Ele sabe, aquele que se dirige, sabe o que faz, compreende. Ele já vem, mesmo que fala, já nasceu pronto, mas ele teve que passar por aquela experiência. Todo pai de santo tem que ter a mediunidade de incorporação. Ele pode ter outras faculdades mediúnicas. Pode ser psicógrafo, pode ser vidente, clarividente, médio de audição. Pode ter. Mas ele tem que ter a mediunidade de incorporação para receber as mensagens dos guias.
Pai Paulo, existe pai de santo que não incorpora? Minha mãe de santo disse que conheceu 2 pais de santo na jornada mediúnica dela, que eles não incorporavam. No entanto, ele conversava com os guias, como nós conversamos com os nossos amigos aqui, lado a lado, com pessoas encarnadas. Então, para ele, era muito fácil, porque ele conversava, ele tinha essa mediunidade e conseguia orientar os seus filhos de santo e as suas filhas de santo com sabedoria, com parcimônia. É importante entender que o tipo de mediunidade, é importante entender que vários tipos de mediunidade não tornam o médium mais forte, tornam o médium mais responsável. Exige mais responsabilidade dele. Exige maior comprometimento dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito pai de santo que fala, não, eu sou vidente, sou clarividente, sou ouvinte, sou psicógrafo, sou o caramba 4, e eu tenho condições de te atender melhor. Só pelo fato dele falar que ele tem condições de te atender melhor, prova que ele é um péssimo pai de santo. Prova que ele é péssimo, porque ele não tem a humildade que teve que ser exercida quando médium iniciante. Ele não tem compreensão quando teve que exercer quando foi um médium iniciante. Ele quer só se aproveitar e se vangloriar da sua própria mediunidade. E aí eu falo para todos, seu Flecha Certeira, guia espiritual que trabalha na minha coroa, sempre me ensinou, quem é não precisa falar que é. Quem tem não precisa falar que tem. As suas atitudes dirão quem você é e mostrará quem você realmente é. Então não acredite nessas pessoas que ficam se vangloriando de sua mediunidade e que tem vários tipos de mediunidade. Porque essas pessoas que se vangloriam, eu me pergunto, será que tem mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Ser pai de santo, em primeiro lugar, é exercer a humildade. E a humildade que eu falo não é você andar de tênis furado, calça rasgada, camisa furada, você abrir a despensa, mal ter o que comer. Não é isso, não. É ser humilde no comportamento. É ser humilde na fala com as pessoas. É ser humilde quando as pessoas precisam de ajuda e você se dedica para elas. Tem muitos médiuns, os médiuns iniciantes, que na ânsia de poder querer melhorar nada, eles jogam logo de cara, né? Ah, eu quero usar as minhas guias. Eu quero ter tantas guias. Quero ter guia do caboclo, guia do preto velho, guia do baiano, guia do cigano, guia do Exu. Eu quero ter todas as guias. É de acordo com cada doutrina. Existem doutrinas que só usam uma guia. Existem doutrinas que não usam nenhuma guia. A guia representa, em muitas situações, o grau que a pessoa tem, grau espiritual dentro da casa. Não significa poder, significa grau espiritual que a pessoa tem na casa. Existem iniciações, representa, muitas vezes, iniciações que a pessoa passou, e não que ela tem poder. Então, não se atenha à quantidade de guias. Se atenha a merecer as guias que a sua doutrina te fornece. Entenda que para você ser um médium iniciante, você tem que abraçar a doutrina do terreiro. Por isso que eu falo, médium para mim, de desenvolvimento, tem que se desenvolver no terreiro, dentro de um terreiro de Umbanda. E ele tem que abraçar aquela doutrina e ali galgar a sua caminhada espiritual. Ali caminhar lentamente, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua necessidade, a sua caminhada espiritual. Outros médiuns iniciantes ainda, eles ficam tristes porque não entram para a linha de consulta. Médio, já sou desenvolvido, já dou passe. Olha o erro, já dou passe. Tem um erro aí.
Não é o médium que dá passe, é o guia espiritual que dá o passe. O correto seria, pai, já estou na linha de passe. O guia que trabalha comigo já está dando passe. Por que eu ainda não estou na linha de consulta? É uma ânsia que é errada. É uma ansiedade que é errada. O médium, para dar consulta, e esse também é um dos passos para ele poder virar, ser um dia, galgar um dia, ser um pai de santo, ele precisa entender que para ser médio de consulta, ele tem que ter um preparo muito forte, dentro e fora do terreiro. Entenda, quando o médium ele é inconsciente e é uma mediunidade rara nos dias de hoje, o guia leva tudo e pronto, acabou. Quando o médium é semiconsciente, o guia só deixa aquilo que o médium precisa aprender. Só. Quando o médium é extremamente consciente e está na linha de consulta, ele precisa ter um preparo extremamente psicológico. Ele precisa estar preparado psicologicamente para entender as dificuldades das pessoas que vão chegar até o pé do guia. E estar preparado para deixar fluir o guia e não ele responder. Na minha casa, eu tenho médios de consulta, tenho médios de passe e tenho médios que não são nem da linha de passe. E eu não tenho pressa de passá-los para a linha de passe ou para a linha de consulta. Não tenho. Se estão chateados porque estão parados numa determinada linha, venha conversar comigo ou então mude de casa. Eu vou explicar o porquê que eu não passei ainda para a linha de consulta ou eu não passei ainda para a linha de passe. Existem rituais que eles precisam passar. E a consulta é um passo para a pessoa poder exercer o exercício sacerdotal um dia. A consulta é algo muito sério. Não pode ser dado para um médico que chegou na sua casa hoje. Já teve situações que a pessoa chegou na minha casa e falou assim, ó, putz, gostei da casa, eu vou ficar naquele cantinho ali com o meu guia para poder atender as pessoas na semana que vem. Eu falei, como é que é, meu amigo? Como assim? Não, que eu gostei da casa. Não. Se você entrar na minha casa, você vai entrar como médico iniciante. Não, mas eu já fiz curso com não sei quem. Falou o nome na época, né? Curso com fulano, curso com ciclano. Eu não preciso. Na minha casa você precisa. Você vai começar como médium iniciante, eu vou conhecer a sua mediunidade, você vai conhecer a minha casa, e depois que eu conhecer a sua mediunidade, aí sim eu vou ver se você está apto ou não para passar para a linha de passe. Para depois passar para a linha de consulta. A pessoa ficou extremamente irada comigo e foi embora. Mas se ele falou assim, existem casas que dão essa permissão. E olha o perigo que está. Uma frase mal proferida, uma frase mal colocada para um assistente, para um consulente, a vida dela pode ser destruída. Destruída. E o culpado? Será que é só o médium? Ou será que é o sacerdote pai de santo que deixou acontecer aquilo? A verdade de um pai de santo é ele não querer ter número na casa dele, é ele primar pela qualidade. Número que eu falo é número de filhos de santo. Número de filhos de santo é primar pela qualidade dos filhos de santo. É primar pelos filhos que estão ali e cuidar daqueles filhos que estão ali. Algumas pessoas me perguntam sempre, né, quando que eu descobri que eu seria um pai de santo? Bom, primeiro, eu nunca quis ser um. Eu até briguei com a minha mãe diversas vezes, quando eu era solteiro, e eu via ela passando pelas dificuldades que ela tinha como mãe de santo, eu falava, eu não quero isso para mim, não. Jamais vou querer isso para mim, minha mãe. Só que houve o chamado. E aí houve o chamado, e também não é assim, o guia mandou, eu preciso abrir. Não. Você também tem que querer. Porque se você não quer, o guia fala, ok, vamos ficar assim. Houve o chamado do meu pai Flecha Certeira. Houve o chamado dele. E eu fiquei meio relutante. Até que eu entendi
a situação, eu falei, se o senhor está comigo, eu aceito a missão. E eu comecei a tocar Umbanda nessa sala aqui, onde eu estou fazendo o vídeo. Era eu, minha esposa e meu filho, só. Minha mãe de santo veio me ajudar algumas vezes, meus irmãos de santo veio me ajudar algumas vezes, mas era só nós. Eu nunca fui atrás de filho de santo de ninguém. Eu nunca fui atrás de ascética e respeito pelos terreiros que me circulam e pelas pessoas que estavam à minha volta. Eu tinha esse chamado. A única coisa que eu pedi foi paz de espírito e que eu seja digno dessa responsabilidade. Ser digno. Porque quando um guia assume a responsabilidade para dirigir uma casa, o médium tem que se considerar digno e ser digno dessa responsabilidade. E não ficar passando a responsabilidade para outros médiums. Vai haver alguma situação? Vai, claro. Vai haver alguma situação, sim, não tenha dúvida, que o pai de santo não pode estar presente, então ele pode colocar ali a mãe pequena, o pai pequeno, a mãe de santo não pode estar presente, o pai pequeno, a mãe pequena, ou um médium capacitado para conduzir a gira. Isso vai acontecer. Mas não pode ser corriqueiro isso. Isso é uma exceção. Quando a exceção vira regra, fica muito fácil, né? Ah, tem alguém tocando lá para mim, de vez em quando eu apareço lá e dou o ar da graça. É muito fácil, né, ser pai de santo assim. É muito fácil ser pai de santo quando acaba a gira, não atendo ninguém, estou indo embora. É muito fácil ser pai de santo assim. Porque só quer número e não quer responsabilidade espiritual. Um consulente que está lá na assistência, ele participa da gira. E ele vê as atitudes de um pai de santo. E ele se espelha naquelas atitudes. E um dia ele pode querer vir fazer parte da casa. E o espelho dele vai ser o comportamento dos médiuns e o comportamento do próprio pai e da própria mãe de santo. Por isso que é importante exercer o exercício sacerdotal com comprometimento. Porque aquele consulente que está te assistindo hoje pode vir a ser um médium da sua casa e pode ser um pai de santo. Um pai de santo, uma mãe de santo depois. E você será o espelho dele. Agora, a verdade seja dita, toma cuidado, gente. Porque muitos assistentes vão apenas conhecer o terreiro. E lá eles são fisgados, pescados por pessoas que querem ter número. Você é o filho de santo que minha casa estava esperando. Entra para casa, já pode vir de branco na semana que vem. Por isso que o estudo é importante, porque muitas vezes na afobação vocês entram em qualquer lugar. Vocês se emocionam, se afobam, têm ansiedade e acabam entrando em qualquer lugar. Com o estudo isso não acontece. Quando você estuda a religião e se aprofunda nos ensinamentos da religião, você vai entender quando o terreiro é de Umbanda, quando não é. Você vai entender quando o pai de santo é sério e não é, quando a mãe de santo é séria e não é. Você vai entender. O estudo te leva a um direcionamento que te torna uma pessoa com uma visão que você entende o que está acontecendo no terreiro, sem a necessidade de estar lá dentro. E quando você enxerga que o terreiro tem uma energia boa, é um terreiro bom, você só vai querer fazer parte daquele terreiro. Agora, verdade seja dita. Quando você tem estudo e identifica que não é bom, e você não sente nem energia, sai correndo. E tem muitas pessoas que são envolvidas pela lábia dos profissionais de Umbanda. Aqueles que são profissionais, que querem o número, não querem entender
cuidar daqueles médios. E logo, todos esses médios afobados acabam sendo enganados. Fica aqui a minha recomendação. Eu tenho sim um curso que é pago. Tenho sim. Eu não sou contra cursos. Eu tenho um curso pago, sou muito ético no meu curso, sou muito respeitoso no meu curso, e tem muitos pais e santos que me indicam os próprios filhos deles, e eles mesmos já cursaram o meu curso. Eles entendem e mandam seus filhos de santo estudar comigo, porque eles sabem que na minha casa eu tenho ética. Eu não vou ficar comprando filho de santo e assistente de ninguém. Você conseguiu entender que para ser um pai de santo, você precisa ter um passo a passo? Você precisa respeitar a hierarquia. Você precisa começar devagar, precisa ser médio iniciante. Você precisa ter um médio. Você precisa ser médio iniciante. Estou vendo que está chovendo de comentários aqui no YouTube, daqui a pouco eu respondo todos. Você precisa ser um médio iniciante, respeitar a hierarquia, entender como funciona a hierarquia, começar devagar, até que você resolva entrar numa corrente, ser um médio iniciante, ser um médio de passe, ser um médio de consulta e logo mais, quem sabe um dia, ser um pai e uma mãe de santo. Não é fácil ser pai de santo. Pai Paulo, já me disseram que eu tenho uma missão sacerdotal. Essa é uma pergunta. Já me disseram que eu tenho uma missão sacerdotal, que eu tenho que ser pai de santo. Sou obrigado? A pergunta que eu faço é, quem falou? Essa é a minha pergunta. Quem te disse isso? Foram teus guias que te falaram isso? Você sonhou com essa mensagem? Foram a tua herança mediúnica que te falou isso? Foram teus pais de santos, suas mães de santos que te falaram isso? Ou foi uma pessoa que, olhando para você, pensando no monetário, falou, você precisa ser pai de santo, entra na minha casa e estuda comigo? Não dá, né? Quando você tem um chamado, é a sua espiritualidade que te chama. Não precisa ninguém te avisar, não. Olha, teve uma situação que aconteceu com pessoas que estudaram comigo já. Estudaram comigo. Que falaram assim, olha, teu marido tem missão para ser pai de santo. E falando para a menina, se você não aceitar, é melhor se separar dele agora. Se separa dele porque ele vai ser pai de santo. E mediunicamente falando, eu te confesso, a menina tem mais competência espiritual do que o menino. Que eu conheço os dois. E na minha opinião, o menino não tem missão sacerdotal. Olha o que plantaram na mente dele. Que ele tinha que ser pai de santo. A vida dele se transformou numa busca incansável por algo que não existia. E sofreu até chegar até mim. E falou assim, olha, eu disse para ele, na minha opinião, você não tem missão. Mas se vier um dia a abrir um terreiro, eu espero que você abra com amor e com carinho. Mas o mais importante agora é você ser um bom médium. É você ser um bom filho. E não ser um pai de santo que está perdido que nem você está agora. Eu tive que ser sincero com ele. E ele me agradeceu pela sinceridade. Isso que é importante. Nós estamos falando de ser pai e de ser mãe de santo. Eu já vou falar sobre isso. Mas antes de ser pai e mãe de santo, você tem que abraçar a religião. Você tem que entender a religião. Eu vou falar claramente para vocês aqui. A religião só é boa quando ela provoca em você uma mudança de fórum íntimo. Se essa religião não provocar uma mudança de fórum íntimo em você, a religião não é boa. Para você. Pode ser para outros, mas para você ela não é boa. Todas as vezes que eu encontro, infelizmente, um irmão fanático da protestante,
que fala, que entra no carro, no meu carro já falando, Jesus te ama. Olha, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não falou para você, persiga aqueles que você acha que não me ama. Você está perseguindo. Está errado isso. Você está perseguindo como os romanos perseguiram os cristãos. Você está perseguindo. Você está errado. Então a sua religião não te tocou profundamente, porque você não me aceita como eu sou, porque você não me ama. A minha resposta é clara. Eu tento ser bem objetivo para essas pessoas, para que essas pessoas parem de tentar uma conversão obrigatória, que isso realmente é chato demais. Muitos são obrigados a fazerem parte de alguma religião, seja umbandista, seja católica, seja protestante, e a Umbanda, que é a nossa espiritualidade. Gente, tudo tem o seu tempo. Tudo tem. Eu tive o meu tempo para aceitar a minha missão de Pai de Santo. Eu tive o meu tempo para aceitar ser médium iniciante. E tudo que é obrigado, se torna imposto. E o que é imposto não é saudável. A mesma coisa, ser pai e mãe de santo. Quando alguém impõe a você, você vai ter que ser um pai de santo, você está cometendo um erro. Mas outra coisa, Pai Paulo, eu sinto que eu tenho um chamado. Sinto. Mas a minha família não compreende. Não me deixa entrar na Umbanda. O que resolver? Ele sente que tem um chamado para a espiritualidade, não um chamado para ser pai e mãe de santo. Mas a família não compreende porque ela não conhece. E você também não conhece. Porque se você conhecesse profundamente a religião, você conseguiria dissertar para a sua família o quanto a religião ela é boa, o quanto ela provoca mudanças de fórum íntimo nas pessoas. E se você tivesse essa sabedoria, você poderia explanar sobre a religião de cabo a rabo, do começo ao fim, para que ela, sua família, te aceitasse e te inserisse no meio familiar como uma pessoa que está mudada. Então, o importante, sim, é você estudar. É você conhecer a religião. Porque muitas pessoas têm medo porque é desconhecido. Aliás, a Umbanda não é tão desconhecida hoje, né? A Umbanda, ela é, digamos, malquista por pessoas que provocam ela a ser malquista. Porque aonde eu vejo umbandistas, eles são apaixonados pela Umbanda, eles amam a Umbanda. Diga-se de passagem, tem muitas pessoas que são decepcionadas com as pessoas e não com a Umbanda. Com as pessoas, sim, a gente se decepciona. Com a Umbanda, não. A Umbanda é uma religião linda, ela é aberta. Tudo isso é falta também de conhecimento. Mas vamos à pergunta: como me torno dirigente? Dom é um dom, é um chamado, é uma herança. Como eu disse no começo da nossa aula de hoje, eu falei que você precisa ser um médium iniciante, não pular etapas. Precisa ter o dom oracular da incorporação. E você pode, com o tempo, desenvolver outras mediunidades. Você precisa ter o chamado espiritual. Sem o chamado espiritual, você não consegue desenvolver. Pode ser uma herança, por exemplo, de pai para filho, de mãe para filho. Pode, de mãe para filha, de pai para filha. Pode ser uma herança. Mas mesmo sendo herança, a pessoa tem que assumir o comprometimento e ter o compromisso espiritual para ser um pai e uma mãe de santo. Pai Paulo, existem tantos sacerdotes de Umbanda hoje que se formam em cursos. Cursos para pai de santo, cursos para ser pai e mãe de santo. O que o senhor acha disso? Eu ministro um curso presencial. O que eu falo no meu curso é: eu não formo pai, não formo mãe de santo.
O curso ele é voltado para nós entendermos as nuances dentro do terreiro. É um curso avançado, que é chamado de sacerdócio de Umbanda. Porque o que difere um pai de santo de um médium experiente, na realidade, é o chamado espiritual. E o conhecimento que ele carrega, óbvio. Mas é o chamado espiritual. Porque quando ele tem o chamado espiritual, ele é uma pessoa que tem capacidade, tanto psicológica, quanto espiritual, quanto material, para encarar o exercício sacerdotal. Então, eu não concordo com essa afirmação. Fiz um curso, posso abrir um terreiro. Não concordo. Você tem que ter o chamado espiritual. Uma outra coisa que eu quero falar, porque você tem o chamado, você tem que ter a mente voltada o tempo todo para o exercício sacerdotal. Ter olhos para os médiuns da sua casa, como olhos de pai e mãe para com filhos, e não olhos para com homem ou para mulher. Ah, mas pai Paulo, nas coisas do coração ninguém manda. Concordo, nas coisas do coração ninguém manda. Mas se você já tem esse mindset, essa mente voltada, são meus filhos e minhas filhas, você está cortando 90% dos problemas. Porque são seus filhos e são suas filhas. E outra, terreiro não é lugar de arrumar namorada e de arrumar mulher. Ou arrumar homem. Não é. Aí, você consegue já entender que tem muitos pais de santo que não têm a mente voltada para com filhos e filhas. E aí você tem que separar realmente o joio do trigo. Tem que separar. Acho que eu falei bastante nessa aula de hoje. Paulo Ludogério expõe a verdade sobre ser pai de santo. Quis falar bastante sobre isso. Isso é um assunto importante. A pessoa tem que ter ética com os pais de santo, com as mães de santo. Eu vi aqui que entrou aqui a minha irmã, Sueli Cancela, que tem um terreiro lá na Zona Norte, ela entrou aqui no YouTube. Quando chega assistentes aqui que são da Zona Norte, eu os direciono para a casa dela. Eu falo, olha, onde você está, tal? Eu direciono para a casa dela. Eu direciono para outros terreiros também, que eu sei aonde que é perto. Eu não fico querendo tudo para mim, mas eu também não vou na casa dela pegar assistente dela. Não vou na casa dela pegar filho de santo dela. Nós temos que ter ética entre os pais e as mães de santo. E os filhos de santo têm que ter ética também. É assim, gente. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quantas pessoas você puder. Axé, galera!